Era um dia nublado quando tudo mudou. Me lembro como se fosse ontem, aquele momento que marcou minha vida para sempre. Me chamo Laura e sempre fui uma pessoa de promessas. Desde criança, aprendi que uma promessa feita é uma promessa a ser cumprida, não importando as circunstâncias. Nossa pequena cidade era daquelas onde todos se conheciam e cada rua tinha uma história para contar. Eu e meu melhor amigo, Lucas, éramos inseparáveis desde que me entendo por gente. Crescemos juntos, enfrentando desafios, compartilhando sonhos e nossos medos mais profundos. No auge dos nossos 15 anos, em uma tarde quente de verão, fizemos uma promessa que selaria nosso destino de uma forma que eu nunca poderia imaginar na época. Juramos um ao outro que nunca deixaríamos nada nem ninguém nos separar. Era um compromisso solene, daqueles que a gente jura de dedinho e com a sinceridade que só a adolescência é capaz de ter. Compartilhamos segredos que pareciam intransponíveis, sonhos que pareciam tão grandes quanto o mundo e nossos medos mais profundos, que jurávamos superar juntos. Mas como dizem por aí, nem todas as promessas são feitas para durar. Tudo começou na nossa pequena cidade, onde todos se conheciam e cada rua tinha uma história para contar. Eu e meu melhor amigo, Lucas, éramos inseparáveis. Crescemos juntos, enfrentamos desafios juntos e, aos poucos, nossa amizade se transformou em algo mais profundo. Nosso vínculo era tão forte que as pessoas ao nosso redor costumavam brincar que éramos como irmãos. Compartilhávamos não apenas os momentos felizes, mas também os momentos difíceis. Era como se nossas almas estivessem conectadas por um laço que resistiria ao tempo e às adversidades. Aos 15 anos, em uma tarde quente de verão, estávamos sentados à beira do rio, observando as águas calmas refletindo o sol poente. Foi ali, em um momento de silêncio confortável, que fizemos uma promessa que mudaria nossas vidas para sempre. Prometo que nunca deixaremos nada nem ninguém nos separar, disse Lucas, olhando-me nos olhos com determinação juvenil. Eu sorri, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear naquele momento. Eu prometo também, respondi, sabendo no fundo do meu coração que essa promessa era mais do que apenas palavras ao vento. Era um juramento sagrado entre nós, algo que selaria nosso destino de uma forma que só o tempo revelaria. Naquele instante, não sabíamos o que o futuro nos reservava. Mas estávamos certos de uma coisa: nossa amizade era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo que a vida pudesse colocar em nosso caminho. Lucas e eu juramos um ao outro que nunca deixaríamos nada nem ninguém nos separar. Era um compromisso que parecia inquebrável naquele momento. Compartilhamos segredos, sonhos e nossos medos mais profundos. Nossa amizade se fortaleceu ainda mais à medida que compartilhávamos nossos segredos mais íntimos. Para mim, Lucas era mais do que apenas um amigo, ele era meu confidente, meu porto seguro em meio às tempestades da adolescência. Juntos, sonhávamos com um futuro brilhante, onde nossa amizade seria eterna e nossos caminhos se entrelaçariam para sempre. Mas como diz o ditado, o destino muitas vezes tem planos diferentes para nós. À medida que o tempo passava, os desafios da vida começaram a nos separar lentamente. Pressões externas, novas amizades e mudanças pessoais começaram a distanciar nossos caminhos, minando aos poucos a promessa que fizemos com tanta convicção. No entanto, aquele segredo compartilhado entre nós continuava a ser um elo que parecia resistir ao teste do tempo. Era um vínculo que nenhum de nós conseguia quebrar, mesmo quando as circunstâncias pareciam conspirar contra nossa amizade. Você disse. Aos 18 anos, o destino começou a mostrar suas cartas de forma implacável. Uma reviravolta inesperada nos separou por caminhos diferentes, desafiando nossa promessa de nunca nos deixarmos. Foi um momento de despertar doloroso, onde percebi que nem todas as promessas feitas na juventude são capazes de resistir às tempestades da vida adulta. A distância entre nós se tornou mais do que física. Era como se uma sombra pairasse sobre nossa amizade,
obscurecendo o brilho dos momentos felizes que compartilhamos. Eu segui em frente, tentando preencher o vazio que sua ausência deixou em mim. Mas a lembrança daquela promessa quebrada ainda me assombrava, como uma ferida que teima em não cicatrizar. Às vezes, nas noites silenciosas, me pegava relembrando os dias de verão ao lado de Lucas. Questionava onde tudo tinha dado errado, se houve algo que poderíamos ter feito para evitar a separação inevitável. Mas a vida raramente oferece respostas claras e, em vez disso, ela nos obriga a aceitar as escolhas que fizemos e as consequências que delas decorrem. Mesmo assim, uma parte de mim ainda guardava a esperança de que um dia nossos caminhos se cruzassem novamente. Afinal, o que é uma promessa quebrada senão uma oportunidade para o perdão e a redenção? Você disse. Os anos se desenrolaram como um rio que segue seu curso, levando consigo as memórias e experiências que moldaram quem eu me tornei. Construí uma vida para mim, com sua parcela de alegrias e desafios. Carreira, família, momentos felizes intercalados com dificuldades que testaram minha resiliência. No entanto, mesmo com todas as conquistas que acumulei ao longo do tempo, a sombra da promessa quebrada ainda pairava sobre mim. Era como um eco distante de um juramento feito na juventude, um lembrete constante de um tempo em que acreditar na eternidade da amizade era mais fácil do que enfrentar as realidades da vida adulta. Nas noites solitárias, quando o silêncio me envolvia como um manto, era difícil não refletir sobre o que poderia ter sido se as coisas tivessem tomado um rumo diferente. Perguntas sem resposta ecoavam em minha mente, alimentando uma nostalgia dolorosa por dias que nunca mais voltariam. Mas a vida continuava seu curso inexorável, e eu aprendi a aceitar que nem todos os nós podem ser desfeitos. Aprendi que algumas promessas são feitas para nos ensinar sobre a impermanência das coisas e a importância de seguir em frente, mesmo quando o passado insiste em nos chamar de volta. Você disse. E então, num dia qualquer, o destino reservou para mim uma surpresa que eu jamais poderia ter imaginado. Em uma tarde ensolarada de primavera, enquanto fazia compras no centro da cidade, me deparei com uma figura familiar que parecia surgir do passado. Meu coração acelerou e meu estômago se revirou em uma mistura de emoções conflitantes. Era Lucas. Ele estava ali, parado em frente a uma livraria antiga, folheando distraído um livro qualquer. Nossos olhares se encontraram como se o tempo não tivesse passado entre nós. Por um momento, o mundo ao nosso redor desapareceu, deixando apenas nós dois em uma bolha de tempo onde as palavras não eram necessárias para entendermos o que havia sido e o que ainda poderia ser. Foi como se todos aqueles anos de separação se dissolvessem em um instante. Trocamos poucas palavras, mas cada gesto, cada olhar carregava o peso de uma história compartilhada. Revivemos memórias antigas, rimos de momentos que pareciam distantes demais para serem reais. E, no fundo dos nossos olhos, reconhecemos o eco da promessa que fizemos um ao outro na juventude. Aquele reencontro não apagou as mágoas do passado, nem consertou as feridas que o tempo deixou em nossos corações. Mas trouxe consigo uma sensação de paz, como se finalmente estivéssemos começando a entender que algumas conexões são feitas para resistir aos desafios da vida, por mais intensos que sejam. Saí dali com uma mistura de gratidão e nostalgia. Por um breve momento, senti-me transportada de volta à nossa adolescência, quando o futuro parecia um horizonte sem fim e a amizade era a âncora que nos mantinha unidos. O reencontro com Lucas me fez perceber que, às vezes, o destino nos dá uma segunda chance de reconciliar o passado e o presente, de entender que as promessas quebradas podem ser o começo de uma nova história. Após o reencontro com Lucas, uma série de emoções tumultuava meu coração. Era como se todas as perguntas não respondidas, todas as palavras não ditas, estivessem ali, pairando no ar entre nós. Decidimos nos encontrar novamente, movidos por uma necessidade mútua de confrontar o passado que havíamos deixado para trás. Sentados em um café acolhedor, o ambiente era carregado de uma tensão silenciosa.
Sabíamos que havia muito a ser dito, mas também compreendíamos que as palavras por si só não seriam capazes de reparar o que o tempo havia desgastado. A cada expressão no rosto de Lucas, eu via refletido o peso das escolhas que fizemos e das promessas quebradas ao longo do caminho. Falamos sobre nossos caminhos desde que nos separamos. As novas experiências que moldaram nossas vidas de formas que nunca poderíamos ter previsto na juventude. Compartilhamos nossos arrependimentos e nossas realizações, como dois estranhos tentando reconstruir uma ponte que uma vez foi tão sólida entre nós. Mas, acima de tudo, confrontamos a verdade crua de que não éramos mais os mesmos jovens ingênuos que fizemos aquela promessa. A vida nos mudou, moldou nossas perspectivas e nos ensinou que, por mais que desejemos controlar nosso destino, há momentos em que somos apenas navegantes à mercê das correntes desconhecidas do universo. No final daquele encontro, olhamos um para o outro com uma mistura de tristeza e aceitação. Reconhecemos que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, e que algumas promessas são feitas para nos ensinar sobre a fragilidade da alma humana. E, ainda assim, havia uma sensação de alívio em saber que havíamos nos permitido confrontar o passado, mesmo que as respostas fossem mais difíceis do que esperávamos. Saí do café com um peso a menos nos ombros, como se finalmente estivesse começando a entender que o perdão nem sempre significa esquecer, mas sim liberar o poder que o passado exerce sobre nós. O encontro com Lucas me ensinou que, às vezes, confrontar nossas promessas quebradas é o primeiro passo para reconstruir uma nova narrativa para nossas vidas. Você disse. Após o confronto emocional com Lucas, minha vida começou a tomar um novo rumo. Aquelas horas intensas de conversas sinceras e reflexões profundas desencadearam uma série de mudanças interiores que eu não poderia mais ignorar. Decidi que era hora de deixar para trás o peso das promessas não cumpridas e abrir espaço para novas possibilidades. Comecei a olhar para o futuro com uma mistura de esperança e determinação. Busquei reavivar antigas paixões e interesses que haviam ficado adormecidos ao longo dos anos. Encontrei conforto na arte, na música e na literatura, redescobrindo a beleza nas pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Além disso, me permiti explorar novos caminhos profissionais e pessoais, sem medo do desconhecido que me aguardava. Aprendi que o perdão, tanto a mim mesma quanto aos outros, era essencial para libertar meu coração das amarras do passado. Aceitei que a vida é uma jornada de aprendizado contínuo, onde as promessas quebradas podem ser transformadas em lições de crescimento e autoconhecimento. Com o tempo, percebi que o reencontro com Lucas não foi apenas um capítulo final, mas sim um novo começo para minha própria história. Aprendi a valorizar as conexões verdadeiras que resistem ao teste do tempo, mesmo que os caminhos que trilhamos se afastem momentaneamente. Hoje, olho para trás com gratidão pelo que vivemos juntos e com esperança pelo que o futuro reserva. Sei que as promessas quebradas não definem nosso destino, mas sim como escolhemos responder a elas. E, no fim das contas, o mais importante é encontrar a paz dentro de nós mesmos, independentemente das reviravoltas que a vida nos reserve. Assim, encerro este capítulo da minha vida com o coração mais leve e a mente aberta para as possibilidades que ainda estão por vir. Porque, no final das contas, a verdadeira jornada é aquela que nos leva de volta a nós mesmos, onde as promessas quebradas podem se transformar em um novo começo cheio de esperança e renovação.